Eu queria compartilhar uma história que é proveniente da tradição Sufi e que é repassada através dos seus mestres, uma história que possui um ensinamento muito interessante. Eu não saberia dizer se ela tem um fundamento de realidade, se ela é um fato, se é verídica ou se ela é um simples mito. No entanto, o ensino por trás dela é bastante interessante. O que se diz é o seguinte, que por volta de 1100, os dois grandes expoentes da arte no Oriente eram os artistas chineses e os artistas árabes. E a arte deles se produzia em basicamente tudo, em vasos, em tapeçaria, na parede, em quadros. E estes dois grandes grupos de artistas resolveram fazer uma espécie assim, de combate para que fosse decidido qual o melhor grupo. E eles se encontraram em determinado local e o representante dos chineses, o grupo representante dos chineses foi para um salão e o grupo representante dos árabes foi para outro salão e este salão tinha paredes de mármore. E ambos deveriam pintar alguma coisa na parede. Os chineses começaram a fazer a sua pintura detalhisticamente e eles eram assim cuidadosos em todos os pormenores, em cada linha, em cada curva, na harmonização das cores. Eles tinham um tempo, claro, sempre tem que ter um tempo, né? Ao passo que os árabes poliam a parede, o mármore e poliam, e os minutos passavam e os árabes polindo. A primeira hora passou e os árabes ainda polindo, a segunda hora, a terceira, enfim, várias horas passaram, os artistas chineses conseguiram concluir a sua obra e os árabes apenas poliram. Quando os juízes abriram o salão onde estavam os artistas chineses, eles se depararam com uma arte simplesmente magnífica, sublime em cada detalhe. E eles chegaram a uma espécie de veredito precoce. Eles concluíram que isso aqui é lindo demais, é impossível os árabes terem feito alguma coisa superior a isto, porque eles decretaram que aquela arte era praticamente de uma inspiração divina. Mas enfim, era um combate, eles não podiam, antes de ver o que os árabes fizeram, dar uma sentença. Então eles abriram a porta apenas para confirmar que o que os chineses haviam feito era superior. Mas quando eles abriram a porta, o reflexo da arte dos chineses, a parede tinha sido tão bem polida, mas tão bem polida, que ela refletia a arte feita pelos chineses de uma maneira simplesmente esplendorosa, ainda superior, ainda transcendente à arte verdadeira. Então, o reflexo era mais cheio de cor, o reflexo era mais cheio de brilho, o reflexo era mais poderoso ainda do que a arte verdadeira. Aquela parede tinha sido tão perfeitamente polida que ela conseguia produzir uma imagem superior ao reflexo. Qual é a mensagem por trás disto? A mensagem é a seguinte: às vezes nós tratamos a nossa vida como se fosse uma tela e os nossos comportamentos como se fossem pinturas. Parece que a pintura é linda, parece que a pintura é perfeita, parece que aquele comportamento que nós adotamos é simplesmente extraordinário. Mas, por outro lado, nós podemos ter um encontro com a nossa essência, nós podemos nos polir tão perfeitamente que podemos, no final das contas, nos aproximar mais de nós mesmos através da remoção daquilo que não somos nós, daquilo que não é verdadeiro em nosso comportamento, em nosso pensamento, em nossa vida. E quando nós chegamos a nós mesmos, nós encontramos uma arte que é simplesmente maravilhosa, que é esplendorosa, que é estonteante. O grande problema é que a maior parte das pessoas tende a acreditar que não é tão perfeita assim, que não é tão legal assim. E por acreditar que não é, passa a não ser de verdade. Se a pessoa não se acha interessante, ela acaba realmente não sendo, porque ela comunica esta inferioridade, como eu poderia dizer, esta impressão ruim sobre si para os outros. Mas não é porque ela não é especial, é porque ela acaba transmitindo essa ideia em todos os seus atos, em todos os seus medos, em todos os seus receios, em todos os seus fechamentos, em toda a sua disfarçatez. E por que muita gente faz assim?
Às vezes por coisas concretas, como decepções, por traições, por experiências pretéritas que não foram tão boas. Aquilo começa a formar uma crença sobre si que é extremamente negativa. Se a pessoa já foi traída, se a pessoa já foi passada para trás, se ela não foi bem sucedida em certos relacionamentos, ela começa a concluir que o jeito como ela é não é tão legal e ela passa a se defender, se tornando, muitas vezes até sem perceber, menos ela mesma. Agora, tal como a mensagem, é muito interessante que nós consigamos nos polir. Tu podes até crer que o que tu tens a oferecer não é bom ou não é suficiente, mas uma boa polidura em teu comportamento vai liberar uma essência que é simplesmente estonteante, que é simplesmente linda. Não pensa que isso aqui é uma mensagem piegas ou religiosa. Não pensa que isso aqui está em associação com o que as pessoas costumam dizer, porque a grande verdade é que mesmo dizendo que nós temos que ser espontâneos, naturais e conseguir ser nós mesmos, a maior parte não faz assim ou não costuma ser assim. A maior parte costuma optar por pinturas e não por se polir. Esta é a mensagem de hoje. Não esquece que aqueles que se interessarem por ingressar no Clube DUP, nós temos as inscrições abertas até o dia 9. Eu vou deixar o link aqui, assim como vou deixar o link do Instagram, para o caso de haver alguma pergunta, para que essa pergunta seja feita lá no Instagram. Agora é legal porque a Keila me dá uns links, ela sempre faz link para tudo, isso é bem interessante, facilita. Eu geralmente coloco o endereço, mas ela sabe fazer links e isso ajuda pra caramba. Vou deixar os dois links aqui. Para aqueles que quiserem fazer perguntas, as perguntas vão ser coletadas lá no Instagram. E para aqueles que quiserem se inscrever no DUP e ter uma experiência de aprofundamento de todas estas questões, um grande beijo, até mais.